Paz do Senhor, meus amados. Vamos aí para mais uma aula nesta noite. Agora vamos falar sobre os profetas menores. Estamos já aguardando alguns dos irmãos que já estão chegando aí. Daniel, glória a Deus. Seja bem-vindo, irmão Gabriel. Já está conosco aí, nosso irmão Gabriel. Vamos aí, vamos conectando aí, vamos adentrando. Os irmãos vão se aproximando, nós vamos iniciar. A paz do Senhor, vamos iniciar aí a nossa aula dos profetas menores. Glória a Deus. Está transmitindo, no Facebook está, acho que já está transmitindo, vamos ver aqui. Vamos conectar aqui, já estamos ao vivo, transmitindo. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, vão se achegando, vamos se acomodando para mais esta aula dos profetas menores. Vamos aí. Vamos iniciar então a nossa aula. Já estamos aí todos conectados, nossos alunos aí do Twitch já está aí. Nossa irmã Dete já está aí, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Ô, irmão Ademir Carneiro já está aí, nosso irmão Ademir. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, meus irmãos. Vamos se achegando. Pegue aí o material didático, pegue aí um caderno de anotações, pegue a sua Bíblia. Esta semana nós iremos falar dos profetas menores. Boa noite, Fabiana, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre os profetas menores. E vai ser muito corrido, nós vamos sintetizar, porque nós temos que falar sobre 12 profetas em 5 aulas, né? Nós temos 12 profetas em 5 aulas. Então nós vamos tentar aí falar mais ou menos de 3 profetas em cada aula, somando com essa nossa introdução. Então fique atento, compartilhe aí o vídeo. Nossa irmã Tatiane, a paz do Senhor, irmã Tatiane, está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, através do nosso canal. Então já vão compartilhando aí essas lives, já vão compartilhando este vídeo, para que nós possamos dar início. Hoje é a nossa primeira aula dos profetas menores. Nós já fizemos aí 8 matérias, nós já fechamos dois módulos, olha que bênção, chegamos até aqui. Já fechamos 2 módulos. E esta semana vamos falar dos profetas menores, e semana que vem dos profetas maiores, e vamos estar na metade do curso aí. É corrido, eu sei que você está sendo muito sintetizado essas matérias, mas nós vamos abrindo aí a janela do conhecimento e você vai aprendendo aí a palavra de Deus. Boa noite, Deus abençoe. Nossa irmã Antônia Rocha já está aí também conectada aí pelo nosso canal do YouTube. Nossa irmã Marina Mateus, Deus abençoe sua vida, já está aí também pelo nosso canal do YouTube. Nós vamos iniciar a nossa primeira aula da semana, a nossa primeira aula dos profetas menores. Nosso pastor Osmar já está aí, a nossa irmã Eliane também já está conectada aí no nosso canal do Twitch. E nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo canal do Twitch, pelo nosso canal do YouTube e também aí na página do nosso site está sendo transmitida ao vivo esta aula neste momento. Deus abençoe a sua vida por estar conosco e você possa continuar estudando conosco. Não é fácil, às vezes nós nos sentimos cansados, é muito cansativo, né? Mas é uma gratificação muito grande e é uma bênção estarmos falando e aprendendo a discernir melhor acerca da palavra de Deus. Não perca também o nosso curso de hebraico, irmãos, amigos, você que está me assistindo aí pelo canal do YouTube, você que está me assistindo aí pelo Facebook, através da nossa página, que é amigo, né, na nossa página do Facebook, você que está nos assistindo pelo canal do Twitch, eu quero te convidar a fazer conosco o curso básico do hebraico, onde nós vamos conhecer a formação das palavras, o significado. Vamos falar do alfabeto hebraico de uma maneira simples, fácil, objetiva. Eu já vi vários cursos de hebraico, mas nós vamos tentar transmitir de uma maneira bem simples e fácil para que você possa aprender esta formação das palavras hebraicas. Você não vai falar fluentemente,
porque para se falar fluentemente o hebraico vai anos de estudo. Mas você vai identificar as letras, você vai saber ler, vai conseguir escrever o seu nome, escrever palavras em hebraico. Então, vai ser muito bom este curso. O custo é muito pouco. O seu investimento será de R$ 50 no decorrer do curso. Você pode estar fazendo o pagamento por Pix através do nosso CNPJ da faculdade. E no final do curso você receberá um certificado aí do básico do hebraico. Então, se matricule, nós temos aí vídeos explicando como se matricular. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco através do nosso número da Secretaria da Faculdade Teológica, que é 11 98189 0471. Entre em contato com a nossa secretaria para que você tenha acesso a todas as informações. Pode também estar consultando aí o nosso site, que lá tem mais informações para a sua vida. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos iniciar então o nosso curso que estamos fazendo, é o curso básico em teologia. Estamos sintetizando, irmãos, são 2 anos, tá? 2 anos de estudo para se formar no básico em teologia. Não existe mágica, tem que estudar. As nossas matérias do básico, elas são presenciais e é uma matéria ao mês. Nós estamos sintetizando a matéria. Em vez de ser uma matéria ao mês, nós estamos fazendo uma matéria por semana. Então você vê como que está sendo sintetizado esse curso básico de teologia nesse nosso projeto Teologia para Todos. Então estamos sintetizando ao máximo e em uma semana nós entregamos uma matéria sendo estudada de segunda a sexta. E aos finais de semana é colocado à prova, né, o questionário para fazer a avaliação aí, paliativa da sua compreensão da matéria. Então é um curso bem sintetizado, mas depois no médio bacharel nós iremos entrar na profundidade, porque do médio bacharel nós já vamos evoluir o nosso nível e os irmãos já terão esse conhecimento do básico, as perguntas serão mais formuladas e não vamos perder muito tempo explicando coisas que no básico já é explicado. Então, você tem que ter esse conhecimento básico para prosseguir a níveis mais elevados. Então, vamos iniciar hoje a nossa aula aqui dos profetas menores. A nossa Bíblia, os irmãos já viram na aula de bibliologia a divisão das nossas matérias. Então, a Bíblia ela é dividida, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que seria o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Então, ela é subdividida, o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, entre Pentateuco, livros históricos e poéticos, profeta menor, profeta maior, e depois vem aí as outras matérias. Então, é bem dividida a Bíblia. Nós já falamos isso em introdução à Bíblia. O nosso alvo aqui hoje é somente sobre os profetas menores. Para nós iniciarmos a nossa aula de profeta menor, aquilo que eu sempre oriento aos irmãos quando forem estudar algum livro da Bíblia, sintetizar uma linha do tempo. A melhor coisa, a melhor maneira de você compreender é sintetizando uma linha de tempo para você analisar os profetas, em que período ele profetizou, o que estava acontecendo naquela época, e conosco não será diferente. Então nós vamos falar de 12 profetas menores. Então, primeiro, nós vamos falar de profetas, profetas, certo? Vamos falar dos profetas. Aí temos os profetas menores e os profetas maiores. Tá? Então nós vamos falar dos profetas menores e os profetas maiores. Lembrando aos irmãos que este menor, profeta menor e profeta maior, nada tem a ver com grau de unção. Ah, não, profeta maior porque tinha mais unção, fazia mais milagre, o poder de Deus. Não, é chamado de profeta maior e profeta menor pelo período de atuação. Por que profeta menor? Porque eles atuaram num período menor de tempo. E o profeta maior
é porque ele atuou num período de tempo maior, tá? Então não tem nada a ver com unção, não tem nada a ver com altura, não tem nada a ver. Então, profeta menor é porque eles atuaram num período de tempo menor. Profeta maior é porque eles abrangem mais tempo de atuação, tá? Por que não dizer aí Daniel, que começou antes do cativeiro e atravessou 70 anos do cativeiro atuando e foi até o pós-cativeiro. Então, tem profetas que tiveram um período de atuação maior, por isso é chamado de profeta maior. E até porque os seus escritos, os seus registros também são maiores, tá ok? Então, pelos registros e pelo período de atuação, tá? Então, profeta maior e profeta menor, nada tem a ver com a unção dos profetas, tá? Que fique bem claro isso aí, senão tem irmão que vai pensar que profeta menor é porque ele tinha um grau de unção menos que os outros. Não é isso que nós estamos nos referindo. Profeta maior e profeta menor tem a ver com o período de atuação e as suas escritas, os seus relatos, que são menores também. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, meus amados, uma linha do tempo. Você pega o seu caderno, o seu livro de anotação ou a sua apostila onde você anota, pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia. Daqui a pouco nós vamos entrar na Bíblia, porque nós vamos falar dos profetas, mas vamos fazer aqui uma demarcação de linha de tempo que nós iremos usar para todo o nosso estudo durante esta semana acerca dos profetas menores. Então nós vamos fazer uma linha do tempo. Ó, você vai colocar uma linha do tempo aí, você vai fazer aqui, ó, vai fazer aqui um risco, ó, vai fazer um risco, ó, e vai até um tanto lá, ó, faz um risco aí. Tá bom? No início desse risco aqui, nós vamos colocar 400, ó. 400. Então, aqui no início, você coloca 400. Deixa eu colocar maior, porque tá muito pequeno, fica difícil para vocês lerem, né? Então, aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, 400 antes de Cristo, ok? 400 antes de Cristo. Isso aqui é 400 anos. Então nós estamos aqui no ponto 400 antes de Cristo. Aí você vai fazer aqui uns pontilhadinhos, ó, pontilhadinho e vai colocar aqui 0 e pontilhadinho, ó, tá? O que significa isso? Nós já sabemos em introdução à Bíblia que os anos eles são decrescentes até chegar em Cristo. Quando Cristo nasce, quando Jesus nasce, é dado como início da contagem. Então, quando Cristo nasce é ano 0. Aí, ano 1, depois de Cristo. Ano 2, depois de Cristo. Ano 3, depois de Cristo. Então, vai os anos depois do nascimento de Cristo. Então, nós sabemos que, ó, daqui para cá é depois de Cristo. E daqui para trás é antes de Cristo. Ok? Então você já sabe, vamos fazer uma linha do tempo. Então, ano 0, esse ano 0 é aqui o nascimento de Cristo na manjedoura, ó. Vamos pôr aqui, nascimento de Cristo. Então, nós definimos esse ano. Então, temos aqui no ano 0 o nascimento de Cristo e temos aqui uma demarcação de 400. Então, nós temos esse período de 400 até o nascimento de Cristo, que seria o ano do silêncio, que Deus não falou com a terra. Então, nós temos aqui o ano 400, ok? Então, você já sabe que 400 até chegar ao 0, que é o nascimento de Cristo, e depois de Cristo começa a contagem depois de Cristo, DC. Então, toda essa linha de tempo é AC, antes de Cristo. Então, vamos dividir aqui, ó, vamos dividir aqui da seguinte forma, marca aí. Vou fazer aqui 5 divisões. Eu vou fazer aqui, ó. Não, peraí, fiz muito para cá. Vou fazer aqui bem bonitinho aqui. 1, 2, 3, 4. É isso aí. Então vamos por aqui. 400. Aí aqui nós vamos colocar aqui, vai ser de 100 em 100, tá bom? 100 e 100, ó. 400, 500, 600, 700,
800, 900. Então, nós terminamos aqui com 900 anos. Ó, 900 AC. Ok? 900 AC. Então, ó, 400, aí vem 500, 600, 700, 800, 900. Ok? E aqui, ó, nós vamos pontilhar aqui, ó. E aqui nós vamos colocar aqui, ó, 930 AC. Por que que eu estou usando esse ponto de referência? Porque, irmãos, olha, houve o Reino Unido com os 3 reis. O primeiro rei de Israel foi Saul. Depois o segundo rei foi Davi e o terceiro rei foi Salomão. Quando Salomão morreu, dividiu o reino, ok? Houve uma divisão do reino. Essa divisão do reino aconteceu no ano 930, ó. Então aqui nós temos a divisão, ó, divisão do reino, ok? Então o reino ele veio unido até o ano 930. Então, o ano 930, daqui para trás, nós temos Salomão, Davi e Saul. Só que nós não vamos falar deles. Por quê? Porque os 12 profetas menores atuaram nesse período de tempo, da divisão do reino até os 400 anos. Então, nesse período que está disposto os 12 profetas menores e os 4 profetas maiores. Então, todos os profetas da Bíblia estão nesta linha do tempo aqui, ó. Tudo bem? Por isso que eu estou pedindo para vocês fazer essa linha do tempo. Por isso que eu não estou avançando nem mais e nem estou indo mais para frente. Porque é dentro desta linha do tempo. 930 a 400. Então, os profetas menores atuaram. Deus usou esses profetas num período de 500 anos, ó, 530 anos. Se você for fazer a conta, ó, 400. Ó, 100, 200, 300, 400, 530. Então, são 530 anos que Deus foi usando os profetas. Então, os profetas menores e os profetas maiores foram usados por Deus num período de 530 anos, que compreende da divisão do reino até o ano 400, após a volta do exílio, tá? Então, essa é a linha do tempo que nós iremos usar. Tudo bem até aí, irmãos? Então, faça essa linha do tempo para que você possa acompanhar. E se você estiver acompanhando, dá um oi aí, dá um glória para mim saber que está tudo ok, que você está acompanhando bonitinho. Então, nós temos a linha do tempo aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar, ó, 800, 700, 600, 500. Pronto. Ok? Então, nós temos aí os anos e a nossa linha do tempo. Ok? Agora, você anota aí, nós temos aí, não por ordem cronológica da Bíblia, mas eu vou marcar aqui agora os profetas por ordem cronológica de atuação, o ano em que eles atuaram. É muito bom você saber disso. Então, são 12 profetas, ó. Nós temos aqui, ó, Joel. Deixa eu colocar mais para cima que ficou muito, né? Senão não vai caber. Joel, ó, Joel, profeta Joel, temos o profeta Jonas, ó. Jonas. Depois de Jonas, vamos ter Amós, Oséias, ó. Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Abacuque, Miqueias, Naum, Abacuque, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Abacuque. Aí nós temos Sofonias, Obadias, ó. Sofonias, Obadias, anota aí.
Obadias, aí vem Obadias, depois de Obadias nós temos aí Ageu, Zacarias e Malaquias. Ó, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? São os 12 profetas menores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa ordem é a ordem cronológica dos anos de atuação. Por exemplo, vamos colocar aqui. Joel, ó. Joel, vamos colocar aqui assim. Joel, ele atuou no período de 830 a.C. Então vamos por aqui, ó. Joel, 830 a.C. Ele foi o primeiro profeta a ser usado por Deus no Antigo Testamento. Foi Joel, tá? O segundo profeta foi Jonas. Jonas atuou no ano 785, ó. 785 a.C. Depois vem Amós, 760, ó, 760. Marca aí, faz essas marcações, que vai ficar mais fácil de você entender depois. Depois nós temos aí Oséias. Então vamos por aí, Oséias ele é mais complicado, porque Oséias ele atuou no período de 750 até 720 anos. Então vamos colocar mais ou menos aí 730 anos, tá? Vamos por aqui, para termos uma data aqui, 730 anos antes de Cristo. Ok? Depois temos Miqueias e Naum. Miqueias 730 também. E vamos pôr Naum 620. Ó. 730. Naum 620. Aí temos Abacuque. Abacuque em 612. E Sofonias 607. Abacuque 612. 612 e Sofonias você anota aí 607. Depois temos Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Em Obadias você coloca aí 586 mais ou menos, 586 e depois Ageu 520. 586. Ageu no ano mais ou menos 520. E temos aí Zacarias e Malaquias, que foram quase aí contemporâneos, mas tem uma diferença de anos. Então, Zacarias 512 e Malaquias 430. No ano 512 e Malaquias 430. Olha aí. Então, esses são os anos de atuação, mais ou menos os anos, em ordem cronológica. Só que na nossa Bíblia não está em ordem cronológica, tá? Na nossa Bíblia, qual é o primeiro? O primeiro da nossa Bíblia é Oséias, ó. Então nós temos aqui Oséias. Ó, nós vamos falar primeiro Oséias. Então na nossa Bíblia vem Oséias, aí vem Joel, Amós, Oséias, Joel, Amós, ó. Joel, Amós, aí vem Obadias, Jonas, Obadias, cadê Obadias? Olha o Obadias aqui, ó. Obadias vem em quarto. Jonas. Essa é a ordem da Bíblia, que está na nossa Bíblia, tá? Aí vem Miqueias, Naum, Miqueias 6, Naum 7, né? Ó, Miqueias 6, aí temos aqui Naum 7, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Abacuque, Sofonias, ó. Abacuque, Sofonias, aí vem Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, aí sim. Ageu, Zacarias
e Malaquias. Olha aí. Essa aqui é a ordem da Bíblia, ok? É a ordem cronológica bíblica dos livros da Bíblia. Então, primeiro, na ordem cronológica dos livros, primeiro vem Oséias. E é sobre ele que nós vamos falar primeiro, tá bom? Então, ó, primeiro vem Oséias, segundo vem Joel, depois vem Amós, depois de Amós vem Obadias. Olha a distância que está Obadias. Obadias, depois vem Jonas, aí vem Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, aí vem Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esse que eu coloquei em azul é a cronologia dos livros bíblicos, tá bom? É a cronologia dos livros que estão na nossa Bíblia. Porém, por cronologia de datas, de atuação, quem foi o primeiro profeta a ser usado por Deus no Primeiro Testamento, o primeiro profeta, no ano 830 foi Joel, tá? Então temos Joel no ano 830, depois vem Jonas no ano 785, aí vai caindo. Amós no ano 760, Oséias no ano 730, Miqueias no ano 730 também, né? Eles são quase ali no mesmo período, só que Oséias é mais ou menos. O período de atuação é de 750 até 720. Não se tem uma data precisa de quando ele começou a atuar. Mas nós colocamos 730 só para nível de segmento aqui. Aí temos Naum no ano 620, Abacuque no ano 612, Sofonia no ano 607, Obadias no ano 586, Ageu no ano 520, Zacarias no ano 512 e Malaquias no ano 430, ok? Então marca bem isso aí, faça a sua anotação aí, tá? Anote aí no seu caderno, porque quando nós começarmos, esta primeira aula é uma introdução, é a primeira aula de introdução. Nas outras 4 aulas que virão, nós vamos falar de 3 profetas em cada aula, tá? 3 profetas em cada aula, totalizando os 12 profetas. Então, nesta aula de introdução, eu quero que você se situe, faça as suas anotações, faça uma linha do tempo para nós entendermos. É muito importante essa linha do tempo. Por quê, pastor? Ó, essa linha do tempo aqui, o reino foi dividido, ó, o reino dividido. Então, nós temos aqui um reino que seguiu esta linha, e outro reino que seguiu esta outra linha, porque foi dividido. Então nós temos aqui em cima, ó, reino do norte, tá? Reino do norte lá em cima. E aqui embaixo, reino do sul. Reino do sul. Então nós vamos ter aqui em cima, né? Aqui em cima nós vamos ter aqui Israel. Deixa eu ver se cabe aqui. Ó, vou colocar aqui, ó. Israel, que é o reino do norte. E no reino do sul aqui, nós temos Judá, ó. Judá. Ok? Tá? Bem dividido? Ó. Reino do Norte e Judá, então se dividiram. Então, Judá nós vamos colocar na linha do tempo aqui, ó. E Israel nós vamos colocar lá em cima. Então, nós temos aqui Israel, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só que Israel, nós temos 2 datas que são precisas. Israel, ó, Israel, anota aí. Ele foi cativo pelos assírios no ano 722 a.C. Essa data ela é precisa, então anota aí. Israel foi levado cativo no ano 722 pelos assírios. Então os assírios levaram cativo Israel no ano
722 e eles deixaram de ser a nação de Israel. Foi quando eles deixaram de ser nação de Israel e foi cativo. Só ficou ainda como nação o reino de Judá. O reino de Judá permaneceu por muitos anos ainda. Mas Israel, que era formado por 10 tribos, 10 tribos, ok? Que tinham e começaram aqui, com Jeroboão. Jeroboão era o rei que deu início ao reino de Israel. Ele começou a reinar sobre Israel, as 10 tribos, Jeroboão. E Jeroboão desviou o povo de Deus. Ele foi um mau rei. Ele implantou 2 bezerros de ouro para que todo Israel adorasse. Ele colocou um em Betel, na casa de Deus. Colocou outro bezerro de ouro lá em Dan e fazia o povo fazer adoração, aquilo ali. Ele implantou sacerdotes à sua livre escolha, que não eram sacerdotes escolhidos por Deus. Ele levantou sacerdotes segundo a sua vontade, ok? Então nós temos um Israel aí desviado, um Israel aí afastado. Então vamos colocar na linha do tempo de cima. Então aqui é o início, tá? 930, houve a divisão. 722, aqui é 700. Então 722 pega mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, 722, ok? Então temos aqui a linha do tempo, essa aqui é a linha do tempo do Reino do Norte, Israel, tá? Linha do tempo Israel, Israel. Porque aqui é cativo, cativeiro assírico, assírios. Tudo bem? Faz a anotação aí. Então aqui ele já estava cativo. Deixa eu fazer melhor aqui, porque senão vai ficar muito amontoado, fica difícil de você entender. Deixa eu dar uma limpada aqui. Então você não vai entender. Tá melhorada nisso aqui. Melhorar isso aqui. Bom, melhorar isso aqui. Então nós temos aqui, vou fazer a mesma coisa, mesma coisa. Você saber. Ok? Aí sim, Reino Israel. Reino Israel. Reino Judá. Agora melhorou, né? É melhor para você entender. Então, Israel e Judá. Certo? Aqui houve, divisão do reino. Tá? Que é o Reino Unido. Então, dividiu o reino. Dividiu o reino. Israel sobre o comando de Jeroboão e Judá sobre o comando de Roboão, tá? Roboão, que era filho de Salomão. Então aqui nós temos o filho de Salomão, Roboão, e aqui temos Jeroboão, servo de Salomão, que reinou sobre as 10 tribos. Então nós temos aqui 10 tribos e temos aqui, 2 tribos. Ok? Então aqui era a tribo de Benjamim e Judá, e as outras 10 tribos estavam desviadas totalmente do centro da vontade de Deus. Então essa é a nossa linha do tempo. Deixa eu fazer aqui também, seguir aqui 800, Então nós temos aqui a margem dos 800 anos, temos aqui a margem dos 900 anos, e aqui é os 930, tá? Então essa é a nossa linha do tempo, aonde nós vamos encaixar todos os profetas e entendermos o seu campo de atuação. É muito importante você fazer isso aqui, porque, por exemplo, nós temos aqui Joel, profeta Joel, é um dos profetas menores. Você sabe, muitos conhecem a profecia de Joel, né? Joel ele é citado muito nas escrituras, até por muitos pregadores. E Joel diz que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne, o profeta Joel,
ele profetizou muito sobre a descida do Espírito. E Joel também profetizou acerca dos gafanhotos. Nós vamos estudar, vamos ver sobre a questão dos gafanhotos. Vai ser muito bom. Ele fala sobre o cortador, migrador, ele vai citar essa questão aí, e muitas pessoas usam no período, dá a entender que foi ali junto com Malaquias. Eles acabam fazendo uma ponte de Joel com Malaquias. Por quê? Porque Joel vai citar algumas passagens, mas só que Joel, quando ele profetiza, ele foi o primeiro. Joel está aqui embaixo, ó, aqui embaixo, no ano 830, ó, 830, né? Então, ele está 30 anos aqui, ó, antes de chegar no 800. Então, Joel profetiza no ano 830, 100 anos depois da divisão do reino. Houve a divisão do reino, eles viveram 100 anos, ó, 100 anos Israel estava desviada, 100 anos Israel desviado, e aí entra em cena Joel. Entra em cena Joel, o primeiro profeta a ser usado por Deus para trazer uma palavra reveladora para a nação, tá? Nós não estamos colocando aqui também nem Elias, nem Eliseu, porque nós não estamos estudando os livros de Elias e Eliseu. Todavia, eles também tiveram a sua atuação e foram profetas, e nós iremos falar deles no decorrer aí do nosso estudo. Então, é bom você ter essa ideia de linha do tempo. Quando você for ler um texto, for pregar, o teu entendimento do período histórico, do tempo que ocorreu é diferente. Então como que eu vou juntar Joel com Malaquias? Olha, Joel está a 830, no ano 830 a.C., e Malaquias no ano 430. Olha aí, de Joel para Malaquias tem uma diferença de 400 anos de atuação. 400 anos de atuação. E tem pessoas que colocam como que se Joel tivesse profetizando coisas que estavam acontecendo aqui. Então nós vamos entender isso, tá? Não perca estas aulas. Essas aulas são gloriosas para você entender acerca dos profetas menores, por que eles profetizaram, o que estava acontecendo com Israel. Meu Deus, irmãos, olha o que estava acontecendo com Israel. Você lembra quando nós falamos dos livros históricos e poéticos? Nós falamos dos livros históricos. Dentro dos livros históricos, nós falamos, se não me falha a memória, em Juízes, não. Nós falamos, antes de Juízes, nós falamos da divisão do reino, em Crônicas. Falamos da divisão do reino. Como Jeroboão levou Israel a pecar diante de Deus. Aí você vai entender, por exemplo, você vai entender Oséias. Oséias no ano 730. Aonde que Oséias entra aqui? 730. Eles foram cativos, Israel foi cativo no ano 722. Olha aí. Então, nós vemos aqui Oséias, que é o primeiro livro que nós vamos estudar, profetizando aqui, 22, nesse período aqui, 730. Vamos pôr aqui Oséias. Oséias, olha. Mais ou menos aqui, Oséias profetizou no ano 730. Meus irmãos, 8 anos depois, Israel foi levado cativo ao cativeiro pelo rei da Síria. Olha que coisa interessante. Só que Joel não profetizou para Israel. Estou só pondo na linha do tempo. Joel profetizou aqui, Joel profetizou aqui, Joel profetizou, Oséias profetizou para Judá. Oséias profetizou para Judá, não para Israel. Eu só coloquei aqui para você ver o ano. Então, Joel profetizou em Judá, e quando Oséias, desculpa, eu estou com Joel na cabeça, né? Enquanto Oséias
é que Joel tem uma revelação tão boa que eu estou querendo falar de Joel. Quando Oséias profetizou para Judá, 8 anos depois, Judá viu Israel ser cativo, porque depois que o rei da Síria levou cativo Israel, o rei da Síria foi tentar conquistar Judá também. Só que quando ele chegou em Judá, que houve aquela questão do rei Ezequias, que mostrou a carta para Deus, né? Entrou no santuário, olha a carta do rei da Síria, diz que vai conquistar, e Deus fala para ele, não, fica tranquilo, Ezequias, que do mesmo caminho que eles veio, eles vão voltar. Tá? E Deus não permite que Judá fosse levado cativo, mas Israel é levado cativo. E olha que Oséias, ele passa todo aquele processo, ele casa, né? Com aquela mulher que era de prostituições, tem 3 filhos, e ele já estava demonstrando o que ia acontecer. E mesmo assim, Deus amava Israel, mas mesmo com tudo isso, Israel, ele foi cativo pelo rei da Síria. Então é muito importante, meus irmãos, vocês terem esta linha do tempo, tá bom? Muito importante vocês fazerem esta linha do tempo para entender aí os acontecimentos. Muito importante. Toda vez que você for estudar a Bíblia, tente fazer essa linha do tempo aí. Tente fazer essa linha do tempo para que você possa acompanhar e saber em qual período cada profeta desse profetizou. Por exemplo, nós temos aqui Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles profetizaram 520, 512, 430. Esses 3 profetas aqui, profetizaram depois do exílio babilônico. Depois, quando eles voltaram do exílio. Mais ou menos lá no ano 573, nós vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí ainda. 86 menos 70, mais ou menos no ano 606. Foi 606 quando começou o cativeiro, 606. Mais ou menos isso, 536 por aí, no ano 536. Mais ou menos no ano 536, quando eles voltaram do cativeiro, aí praticamente 4 anos, não, 536, 14 anos, não, 520, mais 30, 10, 6, 16 anos depois, vem Ageu, é levantado como profeta. Eles estão lá reconstruindo, né, Jerusalém. Nós vamos falar disso, esses 3 profetas. Isso aqui vai ser, acho que a 5ª aula. Na 5ª aula nós vamos falar desses 3. Então, irmãos, tenha em mente isso aqui, tá bom? Tudo certo aí? Os irmãos estão dando para acompanhar? Estão conseguindo? Amém? É muito importante ter isso aqui em dia, hein? Isso, o nosso irmão aqui está falando, né, o Daniel. Não estão em ordem cronológica. Qual a preocupação do autor? Isso. Veja bem, os livros, eles foram separados, né, foram canonizados, e eles não foram canonizados na ordem da atuação, tá? Mas na ordem que foram escritos. Então, eles estão colocados na nossa Bíblia na ordem que foram escritos. Por exemplo, Joel, ele foi o primeiro profeta, só que ele foi escrito a escrita dele foi depois. Eles usaram uma regra para canonizar, tá? E se eu entrar nisso agora, a gente vai fugir do alvo aqui dos profetas. E tem coisa que eu não quero passar ainda, porque nós estamos no nível básico. Sobre as escritas, depois a gente vai ter que entrar num outro assunto, mas numa matéria mais para frente nós vamos nos aprofundar nisso. Por enquanto, como nós estamos arranhando aí a superfície do conhecimento, eu quero que vocês primeiro entendam essa compreensão do período de atuação dos profetas. E se eu for entrar agora em outro assunto, vocês vão confundir essas datas aqui de atuação, tá bom? Nosso irmão Daniel, patríarca, Daniel Patríaca, Deus abençoe, Daniel. Mas nós vamos falar, Daniel, sobre isso aqui, tá bom? Só que por enquanto eu quero que vocês guardem essa ordem cronológica que nós vamos falar. Nós vamos seguir as nossas aulas, a ordem cronológica que está na Bíblia.
tá bom? Eu não vou seguir essa ordem cronológica do tempo de atuação. Eu vou seguir a ordem cronológica da Bíblia e vou colocar, conforme o profeta que nós for falar, o livro profético que nós for falando, eu vou então colocando nessa linha do tempo, e aí nós vamos entrar nos relatos do momento para entendermos o porquê que ele estava profetizando. Eu quero que vocês primeiro façam isso aqui. Bem aí, o nosso material didático tem aí a introdução, tá? Eu quero ler para vocês aqui, ó. Se você não tem o nosso material didático, entre em contato com a secretaria, que ela vai te mandar um material didático em PDF, tá? Estilo e-book, para que você possa acompanhar aí. É muito importante que você não só assista às aulas, mas também faça uso do nosso material didático aí, tá ok? Então nós vamos falar dos profetas menores e queremos que você entenda essa questão dos profetas menores. Eles não estão na nossa Bíblia colocados em ordem cronológica de atuação, tá? De atuação. Estão compostos pelo livro conforme eles escolheram na transliteração, mas não quero entrar nesse assunto, mas eu quero que você entenda isso. Às vezes você vai ler a Bíblia e você lê ela de uma maneira e você tem que colocar os acontecimentos em ordem cronológica. Então, acompanhando aqui, olha, a coleção dos profetas menores compõe dos livros de Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa estrutura vem da Bíblia hebraica e posteriormente da Vulgata Latina. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, apresenta nos 6 primeiros livros uma disposição diferente da hebraica, dispondo os livros assim. Deixa eu ver aqui que tá. Deixa eu baixar o volume que está dando retorno. É importante ressaltar que o valor e a autoridade dos escritos dos profetas menores em nada diferem dos profetas maiores. Tal classificação é puramente pedagógica, visando tão somente facilitar a compreensão da presença de uma estrutura literária nos livros proféticos do Antigo Testamento. Não obstante, ambas as coleções são uma só escritura e têm a mesma autoridade. Tá? A expressão profetas menores advém da Igreja Latina por causa do volume do texto ser menor em comparação ao de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Assim explica Agostinho de Hipona em sua obra, A Cidade de Deus. O termo é de origem cristã, pois na literatura judaica essa coleção é classificada como os 12 ou os 12 profetas. Essa informação é confirmada desde o ano 132 a.C., quando os 12 profetas ou os 12 profetas. Essa informação é confirmada. Quando da produção do livro apócrifo de Eclesiástico, que é outro assunto, é também corroborada pelo Talmud, antiga literatura religiosa dos judeus, e ratificada pela obra contra Pion, do historiador judeu Flávio Josefo. Então nós temos aí um contexto da nossa apostila, é bom você dar uma lida nela, tá ok? Algumas perguntas já serão respondidas só da leitura dessa apostila nossa aí. Tem um material muito riquíssimo, ok? Vamos então falar aqui do primeiro livro do profeta menor na nossa cronologia bíblica. Então vamos entrar aqui, pegue a sua Bíblia aí, tá? Aqui nós temos a apostila, mas a apostila ela é um resumo que algumas Bíblias pentecostal acabam tendo, aqui é só um resumo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler a Bíblia e vamos falar sobre Oséias, tá bom? Então vamos falar sobre Oséias. Então, anotaram isso aqui, deixa eu apagar, tá? Deixa eu apagar, porque agora nós não vamos usar isso aqui, nós vamos entrar, eu vou deixar só a linha do tempo, essa linha do tempo agora nós iremos usar para falar dos profetas. Então vamos lá. Nós iremos, conforme formos avançando no estudo, vamos encaixando aí os profetas no período de atuação. Ok? Eu vou colocar aqui, irmãos, vamos colocar aqui o cativeiro de Judá, que é o cativeiro babilônico. Eles foram levados cativos no ano
no ano 606, ó, 606, vou colocar um ponto aqui, ó, 606, eu vou apagar aqui o 600, só para ficar mais fácil, para caber aqui o 606, ó, vou pôr aqui assim, ok? Ó, 606, a primeira invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre Jerusalém. Quando ele invade Judá e Jerusalém, ele leva aqui os mais moços, tá? É a sua primeira invasão. Ele leva os mais moços e deixa os mais velhos. É nessa primeira leva aqui, nessa primeira invasão do rei da Babilônia sobre Judá, que aqui é Judá, essa linha de baixo é Judá. Israel já estava cativo pelo rei da Síria. Então o rei da Babilônia conquistou os assírios e partiu para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém no ano 606, ele também leva cativo o reino de Judá. E aí ele leva os mais moços. Aí nessa primeira invasão que ele leva Daniel, ele leva Azarias, Misael, Ananias, aí ele leva, como você conhece, Mesaque, Sedraque e Abednego. Então ele leva os 3 cativos, os mais novos. Então todos os mais moços ele leva e deixa os mais velhos. Aí ele volta na segunda invasão. Ele vem 3 vezes que ele vem. Eu vou deixar isso aqui na lousa porque tem alguns profetas que vão profetizar e tem uma revelação muito forte sobre isso. Então aí ele vem a segunda invasão, 10 anos depois, ó. 10 anos depois, ó, 10 anos depois, vem a segunda, que é no ano 596. É a segunda invasão. Tá ok? Então, no ano 606, Israel é levado Israel não. Jerusalém é levado cativo para a Babilônia, junto com o reino de Judá. Depois de 10 anos, Nabucodonosor retorna, leva os que já estavam com 20 anos aqui, os mais moços, e deixa os mais velhos. Então ele leva os mais moços e vai deixando os mais velhos. E aí depois ele volta mais 10 anos. Mais 10 anos. E aí no ano 586 é a sua terceira invasão. Esse ano 586 é nesse ano que Nabucodonosor vem para Israel. E aí sim, essa é a terceira leva. Tá? Muito bom você ter isso aqui, porque quando nós falarmos de Joel, você vai entender a profecia de Joel do portador, migrador, destruidor, devorador. Você vai entender os gafanhotos que ele profetizou que viriam sobre a nação, foram justamente as investidas dos reinos que foi conquistando a nação. Aqueles gafanhotos apontam para os reinos que estavam conquistando a nação e é tremendo. Então você tem que ter em mente essas invasões, porque quando chega no ano 586, que é a terceira invasão de Nabucodonosor, é aqui que o templo é destruído. Marca bem aí, ó. É nesse período aqui, ó, vou até deixar de azul, que o templo é destruído. Aí aqui o templo é destruído. A Arca da Aliança some, ninguém mais sabe aonde foi parar essa Arca da Aliança, porque ela desaparece aqui, no dia da destruição do templo. O templo é destruído, ele arranca todo o ouro da casa do Senhor, ele arranca o ouro das colunas, da parede, aonde tem, aí ele é uma devastação. E é aqui que fica tudo devastado. E aí tem o ano do cativeiro, que foi 70 anos de cativeiro babilônico. Então, aí você conta aqui 70 anos. Desse ano 586, ó, 586 menos 70 dá 516. 516, é isso mesmo? 516. Não, mas é conta dos 606. Os 70 anos começa a contar daqui, ó, da primeira leva. A primeira leva. Então, 606 menos 70 dá 636. Então,
536. A conta é difícil, não? Conta é 536. Mas me ajude aí, posta aí se eu estou falando errado, porque teve uma aula passada que eu me enganei nas datas, fiz a conta errada e ficou gravado errado. Então os irmãos me ajudem aí. Ó, 606 menos 70 anos. Então faça a conta, menos 70. Se fosse 600, ia ser 530. Como é 6, 536. Então, no ano 536, mais ou menos aqui, né? 586, ó. 536, vou colocar aqui, ó. 536. Aí eles saem do cativeiro, ó. Saem cativeiro. Ok? É esse período aqui, ó. 70 anos. Período de 70 anos. Então é esse período aqui de 70 anos que eles ficaram cativos na mão de Babilônia. 70 anos. Depois que cumprem os 70 anos, então eles são soltos. Quando vem então o reino Pérsia, né? Vem os persas, conquista Nabucodonosor, e aí Dario, o Ciro grande lá com Dario, manda uma carta e deixa eles voltarem para Jerusalém. Só que aí Jerusalém já estava destruída. Jerusalém já estava destruída. Tá bom? 536. Deixa eu colocar aqui. 500. Deixa eu tirar também essa data daqui, que essa data vai me atrapalhar aqui. Os irmãos já sabem que ali é 500. Então deixa eu pôr aqui 536. E beleza. 536. Então, no ano 536, nós não estamos... Os irmãos veem que nós estamos fazendo aqui tudo... não tenho nada marcado aqui. Você pode confirmar depois, tá? 536. São 70 anos cativeiro. Tá? Então, é isso aí. Marque isso aqui. Marque isso aqui. Ó, cativeiro assírio, tá? Cativeiro assírio. No ano 722, eles foram levados cativo. Todo Israel, ó, 10 tribos, todo Israel foi cativo. Mas o reino de Judá permaneceu. Em 606 veio a primeira leva do rei da Babilônia sobre Jerusalém, e aí leva cativo o reino de Judá, os mais novos. Ele volta 10 anos depois, no ano 596, leva a segunda leva, e aí no ano 586 ele leva todo mundo, destrói o templo, aí aqui ele destrói o templo é destruído. E aí no ano 536, quando Nabucodonosor é conquistado pelo reino persa, aí sim Israel é solto do cativeiro e retorna para Jerusalém. Só que quando eles retornam no ano 536 para Jerusalém, que eles estão retornando, Jerusalém está em ruínas, está tudo destruído. E aí que entra a atuação dos 3 últimos profetas lá que nós vimos, né? Malaquias, Zacarias, aí entra a atuação dos últimos profetas. E aí, tudo bem? Então, abra sua Bíblia em Oséias, nós vamos falar de Oséias. Vamos lá. Oséias. Oséias ele pregou para o reino de Judá, e Oséias foi usado por Deus no ano 830. Então nós temos aqui 930, né? 800, mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar aqui Oséias. Então temos aqui Oséias no ano 830. 830. Então temos aí Oséias no ano 830. Oséias, né? O nome dele é Oxéia, né? No hebraico, Oxéia. No hebraico, Oxéia. Não é Oxéia, não. É Oxéia. Oxéia, ó. Oxéia. Como que se escreve? Escreve Roxéia. Então, você escreve assim, ó. Esse é o Rê, que é Ro, né?
Re. Aí tem aqui o Vav para o, Ro. Sheia, que é o Shin. É o Shin. Um sinal aqui para Shin. Sheia. Oxéia, é assim que escreve Oxéia. Oxéia, com uma acentação aqui para ficar melhor. Oxéia. Oxéia, então, Ro, Re, com Vav, com a pontuação para O, Ro, Shin, com pontuação para E, She, Ro, She, A. É o Ain, com pontuação para A, Roxeá. Roxeá, então, Roxeá, que é Oséias. Tá transliterado Roxéia, traduzido Oséias. Então nós vamos falar de Oséias. Qual o significado? O significado, esse é o significado, salvo. Eu tenho um aplicativo no meu celular que é espetacular, depois eu vou passar para os irmãos, mas eu vou deixar para passar na aula de hebraico, porque é um aplicativo que você vai usar no seu celular. Você vai ter toda a Bíblia interlinear do hebraico. O aplicativo é espetacular, ele é grátis, você instala no seu celular, você vai ter toda a Bíblia, e ela vai mostrar no original, você vai ter o significado da palavra, é espetacular, tá? Eu estou usando ela, foi me passado nos estudos, e é uma Bíblia espetacular, você pode usar no seu celular. Eu estou até pensando em comprar um tablet para poder usar ela maior, que eu tenho deficiência visual, um pouco de deficiência visual, e às vezes eu não enxergo assim, eu preciso de algo maior. Estou até pensando em colocar uma tela de televisão aqui para ficar melhor, para enxergar melhor. Mas eu vou passar depois para vocês. Então, Roxeia, salvo, Oséias. Então, transliterando do hebraico, Roxeia, que significa salvo, transliterado ao português, Oséias. Então, temos aqui Oséias. Oséias capítulo 1. Pega a sua Bíblia aí. Vamos ler o livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 1, a partir do versículo 2. A estrutura do livro de Oséias, deixa eu te explicar aqui. A estrutura do livro, do profeta Oséias, o primeiro dos profetas menores que nós vamos falar aqui. A estrutura do livro dele está toda determinada nos primeiros, muito importantes são os primeiros 3 capítulos, ok? 3 capítulos. Então, os primeiros 3 capítulos é que vai reger toda a estrutura do livro de Oséias. Então, nós não vamos falar de todo o livro. Nós vamos só falar dos 3 primeiros capítulos, o que está acontecendo ali no contexto, e aí você vai tirar aí a sua interpretação. Nós vamos falar de 2 maneiras. Primeiro, literal, profético e escatológico, tá? Literal, profético, escatológico. Vamos falar um pouco para os dias de hoje, o que significa espiritualmente. Eu gosto de dizer que a Bíblia ela tem 2 maneiras de ser interpretada, literal e espiritual. Porém, existe a literal, espiritual, escatológica, profética. Existem várias maneiras de interpretar a Bíblia. Mas eu gosto de dizer que só tem 2 no sentido de ser mais fácil de você aprender a ler a Bíblia e entender a palavra de Deus. Então, literal e espiritual. Primeiro você faz a interpretação literal, o que o texto realmente quer dizer, o que ele está mostrando, para depois você extrair aquilo espiritual, para a sua vida espiritual. Agora existe também a revelação profética, que aconteceu na própria história da nação, até porque a profecia ela tinha endereço. A profecia tinha endereço. Quando Deus usa o profeta Oséias, tem um endereço. O endereço é o povo de Deus, a nação de Deus. Ele está profetizando em Judá, mas ele está se referindo em todo Israel, em todo o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, e como esta menina dos olhos de Deus se desviou do intento do Senhor. Então, há um endereço. Então, nós entendendo o que realmente a profecia de Oséias quer dizer, nós vamos poder extrair daí, então, lição para a nossa vida espiritual, porque nós não podemos interpretar literal para nós, mas espiritual. Então, abre a sua Bíblia aí, vamos ler aqui, Oséias capítulo
Oséias capítulo 1, vamos aí no versículo de número 2. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ok? Então nós temos aí o versículo 2, que ele fala para Oséias ir e casar com uma mulher de prostituições. Veja que interessante, é que a Bíblia não chama ela de prostituta, tá? A Bíblia não chama ela de prostituta. A Bíblia diz que ela era uma mulher de prostituições, que ela havia cometido prostituições. Existem duas interpretações para esta profecia de Oséias, essa escrita do profeta, este livro. Alguns historiadores, alguns teólogos dizem que este livro do profeta Oséias não foi literal, e foi apenas uma história narrada para que o povo pudesse entender a vontade de Deus, que não era literal, que era apenas uma história contada como uma forma figurada. Já alguns interpretam como sendo realmente literal, ou seja, o profeta casou realmente com esta mulher de prostituições. Alguns acreditam que quando ele casou, ela não era prostituta, ela se tornou prostituta depois que se casou, para dar uma interpretação melhor ao que estava acontecendo com a nação de Israel. Bom, mas o texto, se nós lemos, ele deixa um pouco claro que Deus diz para ele: olha, vai e busca uma mulher de prostituições. Então, ele busca uma mulher de prostituições, que estava desviada, uma mulher que vivia de prostituições, ou seja, que talvez não tinha conhecido uma vida correta ainda. Você vai, busca essa mulher e casa com ela. Olha aí. Verso 2. É muito importante nós lermos a Bíblia e acompanharmos direitinho. Então, me acompanha aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, versículo 2, ele lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Por que eu faço isso? Por que, Deus, que eu tenho que ir buscar uma mulher de prostituições? Porque a terra, ele não se refere aqui a uma nação. Veja bem, ele está se referindo ao quê? Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então ele diz, vai. Por isso que Deus não chama ela de prostituta. Ele diz, busca uma mulher de prostituições, porque a terra se prostituiu, se desviando do Senhor. Isso aqui, há uma interpretação que esta mulher é chamada de mulher de prostituições, porque talvez seria uma mulher que não vivia como no povo de Deus, não era uma mulher que era da linhagem dos judeus, que era da descendência judaica, que era uma mulher ímpia, que vivia de prostituições, porque ela não tinha promessa do povo de Deus, tipo uma mulher estrangeira. Então, por isso que é chamada de mulher de prostituições. Alguns interpretam que ele busca essa mulher, mas que essa mulher não era prostituta. Era uma mulher fora da linhagem de Israel. Porque Deus diz isso, uma mulher de prostituições, porque a terra se prostituiu. É o que diz o texto. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, a terra está indo por um caminho distanciado do Senhor. Por isso, essa mulher é uma mulher de prostituições, porque ela vive hereditariamente numa terra que está fora
dos meus caminhos. Alguns entendem assim, outros não. Outros dizem que realmente ela era uma mulher de prostituições e que ela vivia da prostituição. Mas vamos seguir, depois nós vamos dar uma interpretação de tudo isso aí. Versículo 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer. Então aqui nós localizamos o nome da mulher. Tá? O nome da mulher era Gomer. Ó, Gomer. Ele foi então e pegou a Gomer, casou com a Gomer. Olha aí. Então, versículo 4. Foi-se, versículo 3. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Blaim, e ela engravidou e lhe deu um filho, e pôs o nome de Jezreel. Então, ela engravida, ele vai, pega esta mulher de prostituições, e ela dá o primeiro filho, ok? Dá o primeiro filho, e ele é chamado de Jezreel, Eu peguei a mesma caneta. Jezreel. Jezreel, 2 E. Jezreel. Ok? Então tem o primeiro filho, Jezreel. Jezreel, traduzido Deus dispersará. Deus, tá? Igual. Não, peraí. Vou colocar aqui. Deus, Jezreel, Deus dispersará. Deus dispersará. Então, nasce o primeiro filho dessa mulher de prostituições, tá? E o primeiro filho, ele coloca o nome de Jezreel, que significa Deus dispersará. Deus dispersará. E ele coloca o nome dos filhos, que Deus manda ele colocar, e ele coloca. E o nome dos filhos tem um significado. Deus dispersará. E aí você vai encontrar aqui, porque Deus diz assim, Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Vale de Jezreel. Deus dispersará. Versículo 6. Tornou ela a engravidar e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: põe o nome dessa menina, o nome de Loruama. Então, ele tem aqui a segunda. E agora é uma filha. Uma filha. Põe o nome nela. Qual é o nome dela, Senhor? O nome é Loruama. Loruama. O que significa Loruama? Não misericórdia. Não misericórdia. Não misericórdia. Ok? Lo no hebraico significa não. Não. Lo é não. Nós vamos estudar isso em hebraico. Não perca, faça a matrícula lá. Lo é não. Ruama, misericórdia. Então, Loruama, não misericórdia. Esse é o nome da segunda filha. Então, Deus, através dos filhos dessa Gomer, que se casou com Oséias, ele já está determinando os acontecimentos e demonstrando para que eles sintam o que Deus está sentindo e os acontecimentos que iria acontecer. Então ele tem uma segunda filha, Loruama, não misericórdia. Mas não parou aí, ele teve a terceira filha. Versículo 5. Tomou ela engravidada, deu à luz uma filha. Então o Senhor Deus disse a Oséias: põe o nome de Loruama, porque não tornarei mais a me compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Olha o sentimento de Deus aqui, um sentimento que ele está demonstrando de uma forma
antropopástica, né? Antropopástica, sobre um sentimento de vingança aí, né? Ó, tudo lhe tirarei. 7. Da casa de Judá, porém, me compadecerei e os salvarei pelo Senhor Deus. Olha, veja bem, ele fala assim de Israel, mas da casa de Judá, Judá está aqui, ó. Aí ele fala, mas da casa de Judá eu me compadecerei. Então, Oséias profetizou em Judá, ele estava em Judá, e era direcionado a toda a nação. Aí ele fala de Israel, não misericórdia. Mas quando você lê aqui, por isso que é bom você separar a linha do tempo, porque ele está falando de Israel. Israel se desviou, Israel se afastou, Israel abandonou, Israel adulterou. Quando eu digo que Israel adulterou, não estou falando de adultério carnal. Ora, quando Jeroboão assumiu o reino de Israel, ele colocou 2 bezerros de ouro, um na cidade de Betel e outro lá na cidade de Dan. Por quê? Ele levou o povo a idolatrar o bezerro de ouro. Ele levantou sacerdotes segundo ao seu bel prazer aqui. E por 100 anos o povo viveu desviado, o povo viveu adorando esses bezerros, outros deuses, totalmente afastado da presença do Senhor. Por isso agora Deus levanta Oséias, né? Deus levanta Oséia para derramar agora uma revelação tal dos acontecimentos. E olha o que ele diz. Esse versículo é maravilhoso. Olha o que ele diz aqui, ó. No versículo de número 6. Tornou ela a engravidar e deu à luz a uma filha. E o Senhor disse, Oséias, põe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel. Pode pôr não misericórdia. Por quê? Porque eu não vou mais me compadecer da casa de Israel. Eu não vou mais me compadecer da casa de Israel. Então ponha o nome dela de Loruama, não misericórdia. Eu não me compadecerei da casa de Israel. Mas, olha o que diz aí. Da casa de Israel. Porque não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel. Mas tudo lhe tirarei. Agora olha o versículo 7. Da casa de Judá, porém, me compadecerei e os salvarei pelo Senhor Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, eu os salvarei. Lembra quando Israel foi cativo, que a Síria veio conquistar Israel, e eles não conquistaram, voltaram o murchinho para trás? Voltaram o murchinho para trás? Então, Deus diz o seguinte, não me compadecerei de Israel, põe aí, Loruama, não terei misericórdia, porque Israel se prostituiu perante mim, Israel me traiu, tirei do Egito, Deus deu reis, teve o Reino Unido, depois se dividiram, se prostituíram, negaram a Deus, serviram após outros deuses, e agora Deus está usando Oséias para dar essa declaração, uma declaração profética. Oséias está aqui em Judá, dando uma declaração profética do que Deus ia fazer com Israel, mas Judá não. Olha aí, versículo 7. Da casa de Judá, porém, me compadecerei e salvarei pelo Senhor Deus. Olha o versículo 8. Depois de haver desmamado Loruama, depois de Loruama ter desmamado, ainda criança, né, neném, ou com 6 anos, 4 anos, né, não vamos entrar nesse detalhe do desmamamento da criança, porque se nós for entrar, nós vamos demorar muito. Depois de haver desmamado Loruama, engravidou e deu à luz a um filho. Então disse o Senhor, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então nasce o terceiro filho. Agora é homem. Terceiro filho. Aqui, terceiro filho. Um filho, segundo filha, terceiro é filho. Qual é o nome dele? Ele vai se chamar Lo-Ami. Deixa eu pôr de preto para diferenciar.
Lo-ami. Anota aí, faz a sua anotação aí. Lo-ami. Lo-ami. O que significa lo-ami? Lo é não, você já sabe que é não. Não, aqui é povo. Não, povo meu. Não, povo meu. Então coloca o nome de Lo-ami. Assim que desmamou, teve um outro filho. Lo-ami. Não, povo meu. Não é meu povo. Olha aí, agora você está entendendo a estrutura. Você tem que entender a estrutura da profecia de Oséias. O que aconteceu? Oséias profetizou com sua própria vida, ou literal, ou não literal. Nós cremos que isso aconteceu realmente. Realmente, há contundâncias que Oséias se casou com essa Gomer, e esta Gomer, ela não era mulher prostituta, ela se tornou depois. Então, alguns acreditam nisso, que ela se tornou prostituta depois, que ela é chamada de mulher de prostituições por não ser da linhagem da nação de Israel, de ser uma estrangeira. Então, ele pegou a mulher, porque a terra se prostituiu e desviada está do Senhor. Então, aí ele casa com ela, aí põe o primeiro filho, Deus dispersará. Já o primeiro filho de Oséias já é uma profecia do dispersamento da nação de Israel, que ia acontecer aqui, ó. Já era uma profecia. A vida de Oséias já era uma profecia do que ia acontecer aqui. Lo-ruama, não terei misericórdia, não vou ter misericórdia do povo, porém, Judá eu vou salvar. E Lo-ami, não povo meu, não é povo meu. Aí vamos seguindo aqui, ó. Põe o nome de Lo-ami. Versículo 10. Todavia o número dos filhos de Israel será, todavia, mesmo com todos esses acontecimentos, ele diz, todavia, o número dos filhos de Israel, Israel, reino de Israel, reino de Judá. Todavia os filhos de Israel, será como a areia do mar, que não pode medir nem contar. No lugar em que se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos, olha o versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Os dois, Israel e Judá, subirão juntos. Isso aí já é profético, isso é profético. Subirão juntos, porque grande será o dia de Jezreel. O que significa Jezreel? Despedaçará. Subirão junto, porque grande será o dia de Jezreel. Grande será o dia que Deus despedaçará. O que é subir junto? Essa era uma profecia para o cativeiro dos dois. Os dois iam parar no cativeiro. Só que Israel ia primeiro. Aí Deus ia livrar Judá. Porém, ia chegar o dia em que os dois, aí entra no versículo 11, os filhos de Judá, os filhos de Israel juntos se congregarão, ou seja, se encontrarão. Eles juntos congregarão, congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E aqui eles se congregaram e voltaram do cativeiro, todos os judeus voltaram do cativeiro para reconstruir Jerusalém. E aí vem uma profecia profética quando os dois terão uma só cabeça, que será no reino milenial. Mas não vamos entrar nisso, que isso aí já é escatologia. Então, só para você entender aqui. Agora, entramos no versículo 2. No capítulo 2. Olha o que diz aí. Castigo e restauração de Israel, no capítulo 2, diz assim: dizei a vossos irmãos, olha o versículo 2, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher. Contendei com sua mãe, está dizendo aqui para os filhos, diga para os filhos, contendei com sua mãe, porque ela não é minha mulher. Israel, contendei com a sua mãe, ela não é minha mulher. Contendei com sua mãe, porque não é minha mulher. E não sou seu marido.
desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios entre os seus peitos. Olha o versículo 4. Não me compadeça de seus filhos, porque os filhos de prostituições, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu e os concebeu em desgraça. Ela disse: irei atrás de meus amantes. Há uma interpretação de que essa Gomer, né, depois que teve os filhos, vivia indo atrás de amantes, porque ela era mulher de prostituição, mulher de outra cultura, então que ela saía da casa de Oséias e ia após outros homens. Irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e minha água, a minha lã e meu linho, o meu óleo e minhas bebidas. Versículo 6. Portanto, cercarei o caminho dela com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que não ache as suas veredas. Olha aí, vira a página aí, versículo de número, finalzinho do 7. Irei e voltarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Versículo 9. Portanto, tirarei meu trigo no seu tempo, o meu vinho no seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu vinho com que cobria a sua nudez. Vai lá para o versículo 13. Trarei castigo sobre ela pelos dias em que queimou incenso a Baal, e se adornou com seus anéis e joias, e andou atrás de seus amantes. Está se referindo a Israel. Estava acontecendo com Oséias, mas a representação desse acontecimento com Oséias é a nação de Israel. Que se desviou, olha aí. Trarei castigo sobre ela pelos dias em que queimou incenso a Baal. Quando eles começaram a adorar o bezerro de ouro aqui, na divisão do reino, eles adoravam ao bezerro de ouro em Betel, que foi colocado em Dan. Ela se prostituiu. Então, aqui estava acontecendo com Oséias em Judá sobre a nação de Israel. Acompanhando aí. Então, você tem que entender o que está acontecendo. Anéis e joias e andou atrás de seus maridos. Agora, olha o versículo 3. O capítulo 3. No capítulo 3, a gente vai fechar essa interpretação literal. Nós primeiro estamos interpretando os acontecimentos, por que estavam acontecendo. Ouvi a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 1. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Agora sim. Alguns historiadores dizem que ela saiu da casa de Oséias e voltou para onde Oséias tinha tirado ela, que conheceu, tirou ela do mundo. Ela veio para Oséias, lhe deu 3 filhos, só que daí ela voltou para lá. E nessa volta para lá, Deus fala para Oséias: vai lá buscar ela. Agora, olha o que acontece. Vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Olha o versículo 2. Assim diz, aqui agora é Oséias falando, né? Versículo 2. Assim eu a comprei por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Oséias comprou Gomer por 15 moedas de prata, 15 moedas de prata e 1 homer e meio de cevada. 1 homer e meio de cevada. Olha aí. Tá? Então, olha só as interpretações. Que Oséias se casa com Gomer, tem os 3 filhos, e esses 3 filhos eles dão o nome proféticos para acontecimentos de Israel.
Só que ela sai de casa, volta para onde ela estava, se deitando com outros homens, tá? E aí ele vai, porque Deus mandou ele voltar lá para buscar ela, e ele compra ela por 15 moedas de prata, 1,5 de cevada. Ó, de cevada, versículo 3. Lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirá, nem será de outro homem. Assim eu quero ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Virão tremendo ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias. Nós vamos só até aqui. Então veja bem, porque daqui para frente já é tudo profético. Nós temos que estudar junto com a escatologia, porque é os acontecimentos com a nação de Israel. Mas vamos até aqui para entender esse conceito que esse profeta pregou, vivendo uma vida profética de pregação, uma vida o qual a sua própria história era representando uma profecia para com a nação de Israel. Então, ele faz o quê? Ele traz Gomer, ele compra ela, e ela agora fica separada. Ela não volta a se deitar com ele, nem ele com ela. Por um período de tempo, ele vai, o que dá a entender no texto, e agora nós estamos dando a entender, não está escrito. O que está escrito eu já li para você. Só que deixa eu entender o seguinte, que ele foi e comprou ela. Se ele comprou ela, ele pagou isso para alguém, ele não pagou para ela, ele pagou para alguém que já se determinava dono dela. Alguns dizem que ela tinha voltado aqui, que ela era escrava, que ela estava escrava, e muitos até imaginam ela sendo vendida por um preço. E quando Oséias chega lá, tem um preço por ela. Muitos ainda, alguns pregadores fazem gesto até de leilão. Que Oséias ofereceu 10 moedas de prata, aí o outro lá no leilão ofereceu 12, aí ele ofereceu 15 moedas de prata, e aí o outro lá, eu dou 15 moedas de prata, aí ele falou, eu dou 15 moedas de prata e um homer, eu dou um homer de cevada, aí o outro falou, eu também dou um homer de cevada, aí ele falou, eu dou 15 moedas de prata, um homer de cevada e meio de cevada, um homer e meio de cevada, que ele aumentou a oferta, mas isso são especulações. A realidade é que diz que ele comprou, então ele voltou, botaram um preço para ele pagar por ela, ele pagou o preço e trouxe ela de volta para a casa dele. Nessa volta, quando ela volta para casa, ele prepara uma cama para ela, um quarto para ela, você vai ficar aqui nesse quarto e eu vou ficar no outro quarto. Nós não vamos nos coabitar, nós não iremos nos coabitar, você não vai sair para encontrar outro homem, tá? Você vai ficar aqui. Se você for fiel e aguardar o tempo, aí sim nós voltaremos a nos relacionar, mas vai haver um tempo, vai ter que ter um tempo. Esse tempo é onde entra aqui no período do versículo 4 do capítulo 3. Ele diz assim, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. Então que Israel ia retornar para o Senhor ia pagar o preço por Israel. Esse preço aqui, muitos dizem que foi pago na cruz por Cristo, que Cristo pagou o preço, mas eles ainda não voltaram. Eles vão voltar e eles vão ficar um tempo. Esse tempo é determinado como a grande tribulação, que é determinada sobre Israel, que até aqui Daniel vai falar sobre isso, mas nós não vamos entrar nesta área escatológica. Então, amados, Oséias está pregando para Israel, uma nação que se desviou do Senhor, e mesmo desviados do Senhor,
o amor de Deus para com eles, para com o pecador, ainda não acabou. Deus ainda quer voltar a ter. Então, quando Deus faz isso com Oséias, é uma maneira de aplicar a vida de Oséias até de uma forma antropopática ou antropomórfica, para que Oséias sentisse e para que Israel ouvisse através da profecia de vida de Israel, de Oséias. Por quê? Porque assim como Oséias estava sentindo, meu Deus, mas Oséias tem que ir lá buscar esta mulher que o abandonou, que tinha voltado para as prostituições, trazer de volta para casa, pagar um preço ainda. Meu Deus, mas isso é por amor. Porque Oséias, imagine Oséias, se fosse eu, se fosse você, e a mulher te traísse, e fosse para lá e Deus falasse assim, vai lá meu servo, tira ela lá daquele lugar, traz para tua casa. Ah, irmão, se fosse você, fosse eu, você ia falar, vou nada, que isso? Ela tem o que ela merece. Eu dei de tudo para ela, eu dei casa, eu trabalhava, eu comprava roupa, agora ela me traiu, eu quero mais é que ela morra, eu quero mais. Hoje o sentimento humano é esse, o sentimento humano é esse, mas Deus estava dando a entender que o sentimento de Deus não é igual ao sentimento humano. Deus não tem os mesmos sentimentos que o homem. E olha que aqui nós não estamos falando de Cristo, porque aqui Cristo não tinha se revelado ainda, né? Já falamos sobre isso em Cristologia. Então estamos num período que Jesus ninguém conhecia, Jesus não tinha nascido, não tinha encarnado. Então aqui só existia Yahweh, era só Yahweh usando os seus profetas para trazer uma luz ao povo. E mesmo assim o povo não estava querendo ouvir a voz de Deus, se desviaram do Senhor e tiveram, pelo destino dos acontecimentos, tiveram o que mereciam. Então Oséias retrata esses acontecimentos que estão aqui na história. E retrata alguns acontecimentos que acontecerão ainda com Israel, com o povo de Deus, lá na dispensação da plenitude. Ou seja, é uma profecia profética escatológica. Aconteceu aqui, ainda tem alguns assuntos de Oséias que acontecerão escatologicamente ainda no porvir. Agora, como entender isto para a nossa vida espiritual? Bom, quando você passa a entender este conceito histórico de profecia dentro dos acontecimentos, agora você pode trazer para a sua vida espiritual. Ou seja, quem é a Gomer? O que representa a Gomer? Literalmente representa Israel, mas também representa eu e você na presença de Deus. Nós nos prostituímos, não literal, mas espiritualmente, sem conhecer a Deus. Quantas igrejas estão se prostituindo? Quantos ministérios estão se afastando de Deus? E mesmo assim o Espírito de Deus está clamando, volta, eu quero cuidar de você, eu quero dar o melhor para você, eu quero te dar uma casa, eu quero te dar um quarto, eu quero te dar roupas, eu quero zelar por você. Quantos? E receber o benefício de Deus, porque Oséias aqui ele está colocado como marido. Ele é colocado como marido e Deus também é colocado como marido. Olha aí, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 54. Olha, Isaías, vamos ver isso aqui? Isaías, capítulo 54. Ó. Deixa eu olhar aqui a Bíblia, estou folheando. Isaías, capítulo 54. Olha aqui. Ó. Ele é o marido. 54, verso 5. Ó. O Iod Re, Vavi Re, é colocado como marido. Olha aí. Isaías capítulo 54 e o verso 5. Olha o que diz. Pois o teu Criador, olha aí. Marca esse versículo aí. Pois o teu Criador é o teu marido.
pois o teu Criador é o teu marido. Aí, Isaías 54:5, que fala da futura glória de Sião. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado o Iod-Ré de toda a terra. Olha aí. Então ele é o teu Criador. Então Deus, em Isaías, também é colocado como marido. Então quem é Oséias? É o marido. Quem é o marido? O Yahweh. E quem é Gomer? Eu e você, que por mais de receber os benefícios e gerar os filhos debaixo dessa aliança, nós ainda nos afastamos de Deus, nos afastamos do Senhor. Só que Deus, o nosso marido, ainda está de braço aberto, porque ele não é um homem para nos rejeitar, ele tem o amor eterno para nos receber. Então nós podemos sair das nossas vidas de prostituições, não literal, mas uma vida de prostituições espiritual. Aquele que deixa a sua vida de prostituição pode retornar, porque o seu marido, ele pagou o preço, e não foi 15 moedas de prata, um homem e meio de cevada, não, ele pagou um preço mais precioso, o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós voltássemos à casa do Pai. E aí vamos permanecer um tempo, né? O tempo aqui é de santificação. Você fica no seu quarto, eu fico no meu, para ver se você realmente me ama e eu te amo. Então fica no seu, nós não vamos ter um relacionamento, porque eu quero que você prove o seu amor para comigo. Agora você vai se guardar. Esse é o tempo de santificação. Então nós voltamos para a casa do nosso marido, né? Yahweh, como diz Isaías 54:5, porque ele é o teu Senhor, o teu Criador, ele é o teu marido. Então nós voltamos para o nosso Criador e ficamos agora em santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Então estamos vivendo um tempo, e esse tempo há de terminar quando o noivo vir buscar a igreja, sua noiva, como nós falamos lá na aula passada, acerca da parábola das 10 virgens, né? A noiva está em oculto no texto, e aqui também. Então há uma revelação para nós, dentro desta palavra espiritual. Então, quando você entende o literal, quando você tem esse entendimento dos acontecimentos, aí você vai ter um entendimento do que Deus quer falar com você. Amém? Meus amados, nós vamos ficar por aqui. Deus te abençoe. Na próxima aula vamos seguir com os outros profetas. Na próxima aula nós vamos entrar aí, vamos falar sobre Joel. Meu Deus, irmão, Joel é muito forte. Nós vamos falar sobre Joel e vamos falar também sobre o próximo, né? Vamos falar sobre Joel e vamos falar de mais um profeta, que é o Amós. Então vamos falar de Joel, Amós, vamos seguir aí agora falando dos profetas menores até a nossa última aula. Então Deus abençoe sua vida, fique com esta palavra, compartilhe, leia a Bíblia com atenção, aplique o OICA, entenda o que está acontecendo, faça essa linha do tempo, é muito importante. Eu não vou apagar essa linha de tempo, ela vai nos seguir agora em todas as nossas aulas, que eu vou falar dos profetas. Eu só vou apagar essa parte de baixo, eu vou usar só a parte de baixo da lousa, mas isso aqui vai permanecer. Então faça aí esse desenho, para que na próxima aula nós possamos continuar. Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a todos, e vamos prosseguir firme e constante nesse ensino, no nome santo do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, irmãos aí que estão nos acompanhando aí no nosso canal do Twitch. Deus abençoe vocês. Nossos irmãos aí do WhatsApp, né? Está conosco também. Nossos irmãos aí do Facebook, está conosco a irmã Quitéria aqui na página do Face. Presbítero João Paulo está conosco. Sandoval, Deus abençoe, irmão Sandoval. Que Deus honre cada vez você, meu querido. Logo, logo eu vou estar aí. Nossa irmã Helena Araújo, muito obrigado por estar conosco, acompanhando a nossa live aí no Facebook. Aqui também os nossos irmãos no canal do YouTube, Deus abençoe, né? Lu Souto, que está conosco, Eunice, Maracujá, eu acho que deve ser o nosso irmão que trabalha com isso. Nossa irmã Eunice, que está no canal do YouTube. Deus abençoe as suas vidas, viu, poderosamente. Muito obrigado
por vocês assistirem e não percam amanhã a nossa próxima aula. Nossos irmãos do Twitch, Deus vos abençoe. Fabiana, né, Daniel, Jefferson Gomes, todos, enfim, Deus abençoe e até a nossa próxima aula no nome de Jesus.